Boa noite, Boa noite, tá me ouvindo? estou ouvindo. E aí, Obrigada por essa Adriana, oportunidade de poder falar aí pessoalmente com você. Estou aqui tamo em junto. Campinas, São Paulo, Luiz. Campinas, São Paulo, show, Isso, aqui conheço no bem. interior. Já viajei muito para Campinas, fiz muitos É, cursos aí em Campinas. sim. É um lugar que eu Então, gosto muito mesmo, e tenho boas lembranças aí de Campinas aí. Eu sim. ia muito para o Solar das Andorinhas, um hotel Sim, aí, é bem que é famoso, da é um lugar. época dos escravos ainda. Apesar que eu não sou daquela época não, tá? Mas é porque o hotel é da época dos escravos ainda. Claro. Vamos lá, Adriana, tu trabalha com o quê? Então, eu sou afiliada, né, a Infoprodutos na área de, como se diz, desenvolvimento humano, né? Tem uma parte que é de inteligência emocional também, é de PNL, mas eu já decidi de estar empreendendo mesmo, né, com o Diz, que eu conheci você no Instagram, e aí eu comecei a assistir às aulas gratuitas. Depois eu resolvi entrar no curso, né, que é o Disque Advanced, no qual já estou finalizando. E assim, Luísa, a gente vê que existe um mercado amplo, assim, né? Muitos públicos para atender. E o que eu queria perguntar, assim, o que eu vejo também, o que as pessoas me comentam, as pessoas mais próximas a mim, são questões familiares também, Luiz. E também, assim, equipes do trabalho. Essa questão de conflito na hora de relacionar com aquela pessoa todos os dias, mesmo quem mora na mesma casa, ou são conhecidos que se veem muito, ou se falam muito, e também a equipe ali, entre os próprios colaboradores, ter essa questão, né, que eles têm que estar engajados para fazer um trabalho, para alcançar metas, e às vezes não consegue lidar com aquele colaborador que trabalha com ele, com o colega de trabalho. E eu fico pensando como que pode aí estar ajudando o DISC aí, se entraria pelo líder, no caso pelo dono da empresa, no caso um dos colaboradores, como que fica aí essa entrada do DISC para trabalhar esses relacionamentos? E no caso também que eu falei, os familiares, não é? Vamos lá, então. São duas vertentes diferentes. No lado, o DISC no lado corporativo e no lado familiar. Vamos por familiar primeiro. Eu sempre digo o seguinte, a gente não consegue mudar o outro. A gente primeiro muda para que a gente possa mudar o outro. Quando tem conflitos no relacionamento, na comunicação, baseado no estudo do DISC, da teoria DISC de William Altomasto, ele diz o seguinte, quando nós temos comportamentos opostos, a gente sempre enxerga o outro no exagero, porque a gente compara o outro com a gente mesmo. Exemplo, eu, Luiz, tenho essa facilidade de me comunicar. Dentro do perfil comportamental, eu sou influente, disparado em primeiro lugar. Então, eu sou extrovertido, gosto de conversar, gosto de me comunicar, gosto de ajudar. Tenho facilidade de estar em vários ambientes, gosto de ambientes descontraídos, sem muita regra. É o meu jeito do Luiz Vicente. Se eu tenho um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um sobrinho, uma pessoa que convive comigo no meu ambiente familiar, e essa pessoa, ela tem um comportamento o oposto do meu, o antagônico, como a gente fala, do meu comportamento, qual é o antagônico, qual é o oposto do influente? Dentro dos 4 estilos comportamentais, nós temos a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. A dominância, ela tem o oposto da estabilidade. São opostos. A influência é o oposto da conformidade. Então, se eu tenho um ente querido, se eu tenho um parente que tem um comportamento mais conformista, Luiz, como é esse comportamento no seu dia a dia com a família? É aquele mais ponderado? É aquele comportamento um pouco mais criterioso? Ele é mais cético, ele gosta das coisas tudo certinhas, ele é muito controlador, ele é muito incisivo quando ele quer ser incisivo, ele não esconde muito jogo, ele fala o que tem que falar na sua cara. Então, ele olha para um influente e ele se vê no oposto, que ele diz assim, caramba, eu não me vejo fazendo o que aquele menino faz, eu não me vejo daquele jeito. Então, sempre ele olha o influente como um defeito, porque ele não se enxerga usando aqueles comportamentos. Da mesma forma que o influente olha para o conformista e ele também não se vê tão certinho, tão rigoroso, tão centrado, tão perfeccionista, tão criterioso, tão analítico, tão fechado, calado, modesto. Ou seja, ele não se vê naqueles comportamentos. Então, os atritos acontecem com muita facilidade. Porque quando a
entende de comportamento humano, a gente simplesmente é o que a gente é, na forma de agir, na forma de pensar. Então, se é algo que eu discordo de Adriana, ou a Adriana discorda algo de mim, então vai ter um momento que eu vou estourar. E aquilo, como é algo repetitivo, o nosso comportamento ele é repetição. Se ele é repetitivo, naturalmente, eu vou estar sempre tendo uma dificuldade maior na comunicação com o conformista. E o conformista vai ter uma dificuldade maior na comunicação comigo. Então, às vezes, isso vai gerar atritos, vai gerar conflitos. E por não se conhecerem em termos de comportamento, né, cada um vai tentar defender a sua tese. Cada um vai defender o seu ponto de vista e não se colocar no lugar do outro. Então, esse é o primeiro ponto. Tá claro isso aqui para você? Sim, tá claro. Beleza. Bem... Luiz, como é que eu consigo, então, ajustar esse meu comportamento com o outro, com esse meu parente que, de repente, estou tendo esses conflitos? Primeira coisa, se coloca no lugar dele. Como é que ele gosta de se comunicar? Então, não é ele que se adequa ao meu comportamento. É eu que me adequo a ele. É eu que me adapto a ele. Então, se eu sei que o outro é mais conformista, o que é que eu preciso fazer? Sempre que eu estiver próximo, ao lado, conversando, me comunicando, eu sou mais um pouco analítico, sou um pouco mais criterioso, falo mais com dados e fatos. Ou seja, eu uso a comunicação que ele entende melhor, ou ela. E vice-versa. Eu sou mais conformista e o outro é mais comunicativo. Então, se eu sei que o outro é mais extrovertido, é mais comunicativo, tem esse jeito de ser, e eu entendo agora de comportamento humano, eu entendo sobre os 4 estilos comportamentais, eu me adapto à comunicação do outro. Porque o outro entende dessa forma. Com isso, não é que eu estou sendo submisso ao outro. Não. Eu estou adaptando a minha comunicação ao outro. Se eu me adapto a essa comunicação, eu vou ter mais assertividade com o outro. E esses conflitos naturalmente começam a diminuir. E o outro, inclusive, Adriana, percebe que tem algo diferente. Porque você está tomando atitudes diferentes a partir de então. E isso muda muito o jogo para muitas coisas. Às vezes eu tenho uma raiva de um ente querido dali que às vezes nem sei por que é. Isso às vezes é justamente devido a esses atritos que foi transformando em uma bola de neve, foi crescendo, e eu nem sei mais porque eu tenho aquela raiva daquela pessoa. Mas isso está me deixando ali, de alguma forma, meio que com conflitos. Sim. Nesse lado pessoal, ficou claro? Ficou claríssimo, entendi, porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, então a gente está agindo a nosso favor, estamos que solucionando aí um problema, um conflito, né? De alguma maneira, porque se já entendemos como que é o comportamento do outro, vamos ser mais assertivos aí, não é? Na comunicação. Isso, ao mesmo tempo, também gera uma oportunidade de negócios, tá? Muitas pessoas têm conflitos no trabalho, que é a parte que ele vai entrar agora, justamente porque traz conflitos de casa. E aí não consegue produzir no trabalho. E diz assim, Luiz, mas eu não misturo vida pessoal com vida profissional. Eu sei dividir as coisas. Não sabe, não. Por que não sabe, Luiz? Porque a gente é ser humano. A gente não consegue fazer um papel em casa e simplesmente chegar no trabalho uma hora depois, e simplesmente fazer outra cara. A gente não é um ator, não é uma atriz, a gente é ser humano. Então as pessoas percebem quando tem algo diferente. Se eu trabalho com você todos os dias, aí tu chega hoje pela manhã, discutir, sei lá, com tua mãe, com teu pai, com teu esposo, com teu filho, tu não vai chegar a mesma pessoa no trabalho daqui a pouquinho. Tu não chega na mesma feição. Tu foi almoçar, aí tu já chega diferente. Por quê? Tu não consegue mudar. Tu pode até ter, mas quem te conhece sabe que aquela não é a Adriana que foi almoçar agora há pouco. O que aconteceu? E às vezes a Adriana, tá tudo bem? Não, tudo bem, tô tranquila. E alguma coisa aconteceu aí. A pessoa o quê? Tá lá vendo com você. Então, ou seja, isso não deixa de ser uma oportunidade para que você possa usar a análise DISC para ajudar pessoas com conflitos, com parentes. Porque muitas vezes acontece desgaste no casamento, separação, justamente por conta de conflitos na comunicação. E esse conflito de comunicação é justamente o que faz com que muitos casais se separarem, porque não se conhecem verdadeiramente. Tá? Então, isso é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade de negócio. Tá? Outro ponto, vamos agora para o lado profissional. Como é que eu entro nas organizações com a análise DISC? Foi a sua segunda pergunta. É pelo gestor? É pelo líder direto? É pelo colaborador? Eu gosto muito, Adriana, de falar do efeito cascata. Eu aprendi o efeito cascata lá em 2013, na minha primeira formação
de coaching na época, quando falava sobre isso. E como assim efeito cascata? É quando você começa de cima para baixo. Então, não adianta nada você fazer uma análise de DISC com um colaborador se quem manda ali no negócio é o líder ou o gestor. Então, você vai ajudar ela a ter um autoconhecimento sobre si, sobre como melhorar o relacionamento com os colegas, com o atendimento ao cliente, mas tem alguém ali superior a ele que, de repente, é quem manda e desmanda ali na empresa. Então, começa sempre de cima para baixo. Como é que tu consegue chegar até esse aqui que está em cima, para que ele pegue esse material e ele desça esse material? Primeira coisa, mostrando para ele, aí eu vou falar o que eu falei agora há pouco para a Andrea, tá? Mostrando para ele as soluções ou pequenas soluções para as dores que ele sente no dia a dia da empresa dele. Quais são as dores que ele tem com os colaboradores na empresa? Quais são as dificuldades que ele tem lá no negócio da empresa dele? Quais são as dificuldades, quais são as dores? Ou o que é que ele almeja para 2024? Por exemplo, Luiz, vamos falar de dores no mundo corporativo. Reter talentos é uma dificuldade enorme de empresas hoje conseguir segurar colaborador. Principalmente os mais novos. Tecnologia muito avançada, internet aí, então o pessoal muda muito. Segundo, conflitos internos de colaboradores, conflitos na equipe, acontece bastante. Gastos com demissão. Por quê? Não faça uma contratação bem feita, coloca uma pessoa que não está alinhada com o cargo, essa pessoa passa pouco tempo na empresa e eu vou ter que demitir, e eu passo todo um processo seletivo ali, demito a pessoa pouco tempo e vou ter um desgaste, além de demitir, contratar uma nova pessoa. Luiz, eu quero aumentar as vendas em pelo menos 10% minhas vendas nos próximos 30 dias. Eu mostro com A mais B o quanto a análise de perfil comportamental ela ajuda vendedores na parte comercial a melhorar as suas vendas no seu atendimento ao cliente através do perfil comportamental. Tem várias brechas que você consegue entrar na empresa. Outro exemplo, a empresa tem dificuldade para colocar a pessoa certa no lugar certo na empresa. Exemplo, eu tenho um colaborador que está lá há 3 anos, mas naquela função ali não está conseguindo. Mas é um baita de um profissional que eu poderia aproveitá-lo em outra parte aqui na empresa. E eu não sei que exige uma ferramenta que consegue fazer isso. O DISC consegue. Aí eu consigo fazer uma descrição para cada cargo e alinhar exatamente cada pessoa àquele cargo e dizer exatamente, através de uma aderência de 0 a 100%, quanto a pessoa está alinhada, o perfil comportamental dela com o cargo dela. Fazer essa plotagem dentro do sistema e dizer qual é a aderência e saber exatamente quais são as competências comportamentais que ela está desenvolvendo, que ela não tem, mas que a empresa exige dela, ou quais os talentos que ela tem que está guardado e que a empresa não está utilizando, gerando desgaste. Então, olha a quantidade de conteúdos que você pode gerar para atrair a atenção desse empresário ou desse líder e te chamar para uma proposta. Dentro do seu curso do DISC Advanced, no módulo 10, tem materiais adicionais. Lá tem 2 propostas, onde uma delas é uma proposta para descrição de cargos, onde mostra todos os benefícios que a empresa vai ter, ela te contratar para você fazer um trabalho como esse na área corporativa. Outra forma também é você pegar um desses pontos que você perceber que é o que dá mais prejuízo para a empresa. Por exemplo, quais são as maiores dores ou qual a maior dor que a empresa tem no mercado? Por exemplo, hoje no Brasil, a cada 10 pessoas, essa pesquisa recente, a cada 10 pessoas, 7 estão insatisfeitas no mercado de trabalho. Cada 10, 7. E existem pesquisas que mostram 8. Estou falando 7 já por baixo. Então, você consegue ter uma aula do módulo 9, que eu também falei para André agora há pouco, que é a aula 18. Ela ensina como tu criar uma palestra do zero e vender a análise disso. Olha a aula 40 do ChatGPT, onde eu ensino alguns comandos lá, que tu pede a ajuda do ChatGPT para ele criar para tu chamadas que tu pode usar para a área corporativa com as principais dificuldades que eles têm, usando a análise disso. Tu dá uma palestra gratuita de 30 minutos, 40 minutos, tem um slide pronto lá dentro da formação para você, só você ajustar ele, adaptar ele, oferece gratuita a palestra e no final da palestra tu faz um pitch com uma proposta de um relatório completo, mais a devolutiva para todos os colaboradores. Agora há pouco mesmo, agora à tarde, deixa eu ver aqui para te falar, tem uma aluna minha que é a Juliana é o nome dela. Não sei se ela é da tua turma. Ela mandou assim para mim, agora à tarde. Boa tarde, Luiz. Feliz ano novo aí para você. Estou passando para te contar que já consegui colocar análise de DISC na clínica que estou trabalhando. E estou trabalhando. Análise de DISC de todos os que trabalham lá. As donas são as primeiras. Aquilo que eu falei, Elas me chamaram para conversar e como eu já tinha apresentado o trabalho, me pediram para fazer para o pessoal, para fazer do pessoal. Ou seja, ela fazer com as donas, deve fazer com toda
a equipe. Ou seja, as donas foram as pessoas que primeiramente enxergaram como Uhum. algo benéfico. É, Entendeu? porque igual você falou aí, vai ser esse efeito cascata, né? Elas vão ter uma devolutiva, vão ver os benefícios que trazem para elas e vão querer isso para seus colaboradores. Exatamente. Então, e o que a gente vê, pelo que eu percebo, assim, é que o DISC o empreendedor, né, o empregador, ele vai ter uma condição assim de ver não só a parte da habilidade técnica, né, a competência profissional, que é o que mais, quando está recrutando as pessoas, é o que primeiro vai se olhar, não é? Olha, o recrutador, ele olha a teoria e ele vê a parte técnica. Ou seja, teoria é o currículo dele em termos de conhecimento teórico. Né? E a parte das competências é quanto ele tem de experiência naquela parte teórica. Mas eles não sabem, em sua grande maioria, eles não sabem a parte comportamental. Para isso, às vezes, eles fazem dinâmicas, fazem trabalho em equipe, fazem entrevistas, para tentar descobrir. Geralmente, exemplo, um psicólogo, ele tem alguns testes que ajudam na personalidade, né, QI, tem alguns testes. Agora, exemplo, se a pessoa trabalhar com recrutamento e seleção e ela não for um psicólogo, por exemplo, a única ferramenta que ela pode utilizar é o DISC, né, para auxiliá-la. Não existe outra. Tá? Pelo menos eu não conheço outra que possa auxiliá-lo nesse sentido aí, na parte corporativa. É uma pergunta sobre os relatórios. E aí, como que fica essa escolha de relatório com a pessoa, Luiz? É um relatório só completo? Como que é isso? Vamos lá. No nosso caso, tá? No nosso sistema, tem lá 3 tipos de relatório. Tem um básico, tem um intermediário e tem um completo. O básico, eu indico ele como um relatório de porta de entrada. Exemplo, para quem faz a formação gratuita, não tem acesso a muitos relatórios, eu digo assim, olha, vende um relatório aí a R$50, esse relatório básico, por exemplo, uma porta de entrada. Mas os meus alunos do Disc Advanced, como você, eu sempre digo o seguinte, não vende o relatório, dá ele de presente, dá ele de brinde, porque vocês têm uma quantidade de certo que vocês ganham lá. E para que isso, Luiz? Porque nesse relatório básico, ele vai trazer para você o gráfico natural, a essência daquela pessoa e as principais habilidades que ela tem. Se for olhar para a área corporativa, ele vai ajudar aquela pessoa a dizer assim, Luiz, eu tenho uma vaga e eu tenho 10 candidatos. A minha empresa contrata a Adriana para fazer esse processo. Adriana, eu estou com umas pessoas aqui, que eu estou aqui com uma vaga, mas eu já olhei o currículo, olhei o material e estou precisando de alguém para me ajudar a saber se elas têm um comportamento adequado para aquela vaga. Tu me ajuda? Sim, te ajudo. Quanto é que tu cobra? Olha, eu cobro a metade do salário mínimo para fazer esse trabalho para você, por exemplo. Beleza, quero. E eu digo mais o seguinte, olha, eu vou te cobrar a metade do salário mínimo. Se em 90 dias essa pessoa não for adequada para você, eu te devolvo 100% o valor do teu investimento. Manda para mim os 10 e eu vou mandar um link para eles responderem um questionário. E eu vou te dizer exatamente qual é o mais alinhado para aquela vaga. O que é que você faz? Cria a descrição de cargo daquela vaga, manda o link do relatório básico para os 10, eles vão responder, não deixa eles terem acesso ao resultado, pega o relatório básico e tu já verifica, de acordo com o perfil comportamental, quais aqueles que estão mais adequados para aquela vaga. Como assim, Luiz? Ah, é uma vaga para atendimento ao cliente. Precisa de um influente instável. Primeira coisa, validar com os 10, se teve alguma dúvida, se teve alguma dificuldade, se teve algum problema, com um questionário. Ah, não teve. Beleza, então eu posso validar. Validou? Então vou pegar apenas aqueles que tiveram uma aderência maior. Como assim aderência maior? Aqueles que tiverem influência e estabilidade de acordo com o que eu estou precisando, é os que eu vou levar para uma segunda etapa. Essa segunda etapa é que eu vou gerar o intermediário. Para quem sabe o intermediário? Para que eu possa ter mais informações sobre, além da vida pessoal daquela pessoa, eu vou saber também dela também o lado profissional. Se ela está bem no lado profissional, se ela não está, se está tendo algum problema financeiro, se está tendo algum problema no trabalho que ela trabalhou, como ela está sendo desenvolvida no ambiente profissional. Eu consigo ver isso. Se ela estava bem no outro trabalho que ela trabalhava antes, se ela está trabalhando ali no momento ali ou não, se ela está bem, se ela não está. Como também eu vou saber os pontos de melhorias, eu vou saber o radar das competências, eu vou ter muito mais informações sobre essa pessoa. Então, disso aí, eu consigo fazer uma triagem maior, onde eu posso pegar, por exemplo, de 10, eu separei 4. Desses 4, 2, eu vi que está alinhado com o que eu estou precisando. O que eu faço? Apenas esses 2, eu gero um relatório completo. Ok. Então, ou seja, eu vou fazer uma peneira. Sim, é uma peneira. Entendeu? Entendi. Então, eu gero o completo daqueles que forem mais alinhados. Isso para o lado corporativo. Ah, Luiz, eu quero para vender, eu quero fazer vendas. Eu quero
mostrei para as pessoas a oportunidade com essa metodologia. Então, o que é que eu faço? Eu digo, ó, entrega o básico como uma amostra grátis. Faz uma devolutiva desse básico de 10 minutos, 20 minutos, oferece o completo. Não no intermediário, o completo. Do básico, puxa para o completo. Por quê? Porque tu vai dar uma amostra grátis e no final tu vai vender um relatório completo de 27 páginas com mais de 80 informações sobre o comportamento dele. Lógico, a venda tem que estar atrelada para o que você vai ajudá-lo. Exemplo, Luiz, a pessoa está em busca de uma transição de carreira. Então, tu tem que mostrar o quanto esse relatório vai auxiliá-lo, auxiliá-la nessa transição de carreira. Para enxergar o quê? Valor. Porque se for só para dar uma devolutiva, não faz sentido te pagar para dar só uma devolutiva. Tem que ter um benefício para mim aqui do outro lado. Faz sentido? Sim. E uma coisa que você tocou aí que é importante, né, é a pessoa responder bem esse relatório, né, Luiz? E na honestidade mesmo, né? Falar, eu Sim. sou assim, porque quando a gente responde assim, você fala, sou eu mesmo ali, não é? Você se reconhece. Até quando você faz relatório completo, você pensa, tá lendo a minha alma inteirinha. Então eu vejo, Exatamente. E se você sério, mentir, ele acusa que você mentiu. é surpreendente mesmo. Você fala, meu Deus, você faz o completo, você fala, é incrível. É só quem já fez mesmo é que pode saber o que você sente ali. E aí dá vontade de você conhecer mais e mais, né? Isso que eu fiz primeira vez, eu fiz o básico, né? E depois que eu fiz o completo, eu falei, meu Deus do céu. É muito É complexo. surpreendente, né? Te ajude algo Sim, é mais, complexo Adriana? demais. Muito obrigada, Luiz, pela sua Tamo atenção, pela junto. explicação, Tamo tá? junto. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, então é isso. Estamos aí chegando a quase 1 hora aí da nossa live aí, do nosso programa Empreender com o Disco. Se você está aqui e está aqui ao vivo, está vendo aqui essa gravação, sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira. A gente vem aqui às 19 horas, horário de Brasília, onde eu abro aqui esse espaço para qualquer pessoa, sendo meu aluno ou não, entrar comigo aqui ao vivo, fazer qualquer pergunta, de que forma o Disque pode ajudá-lo, pode ajudá-la a gerar novas oportunidades de negócios aí com essa metodologia. Se você se identificou com a gente aqui, me acompanha, me segue e é um prazer estar aqui junto com você, tá bom? Forte abraço, a gente se vê na nossa próxima live aí, nosso próximo programa de Empreender com o Disque. Valeu, gente, obrigado, boa noite para vocês. Tchau, tchau.